Você já sentiu que sua vida tem um propósito maior, mas não consegue explicar o que é? E se eu te disser que desde o seu primeiro suspiro, você foi escolhido para uma missão que vai muito além do que você imagina? Desde o momento em que você deu seu primeiro suspiro, uma força invisível já estava em movimento. Você foi escolhido. Escolhido por algo maior do que a compreensão humana. Sua existência não é um acidente. Cada detalhe, desde o lugar onde você nasceu até as primeiras palavras que ouviu, faz parte de um plano divino traçado muito antes de você abrir os olhos para este mundo. A maioria das pessoas acredita que a vida começa ao nascer, mas os escolhidos sabem que a jornada espiritual começa muito antes. Sua alma foi cuidadosamente preparada para estar aqui, neste exato momento, vivendo exatamente o que você está vivendo. Nada foi por acaso. Você foi escolhido por Deus, e desde o seu primeiro suspiro, já estava destinado a seguir um caminho único. Essa é uma verdade que muitos passam a vida inteira sem perceber. Mas os escolhidos sempre sentem que algo está diferente. Há uma inquietação dentro de você, uma sensação de que sua vida tem um significado profundo. Desde o momento em que seus pulmões se encheram de ar pela primeira vez, você carregava uma marca espiritual que não pode ser ignorada. Esse chamado é o que te faz questionar, buscar e se sentir diferente, mesmo quando os outros ao seu redor não conseguem entender o porquê. Você pode não ter consciência disso desde o começo, mas tudo o que você enfrentou até aqui foi uma preparação para algo maior. Desde o seu nascimento, uma energia sagrada tem guiado cada passo seu, te protegendo e te preparando para o momento em que você finalmente despertaria para a sua verdadeira missão. E esse momento está se aproximando. Cada respiração sua está conectada a um propósito. Você pode ter sido chamado desde o ventre de sua mãe, escolhido para uma vida que vai muito além das expectativas comuns. A cada batida do seu coração, você se aproxima mais e mais do seu destino divino. Não é à toa que você está aqui, ouvindo essas palavras agora. Seu espírito reconhece que essa mensagem fala diretamente à sua essência. Mas o caminho dos escolhidos nunca é fácil. E é por isso que você precisa entender que, desde o seu primeiro suspiro, a sua vida já foi marcada por desafios. Não como castigos, mas como formas de te preparar. Cada dificuldade, cada momento em que você se sentiu perdido ou sem direção, tudo fazia parte do plano. As batalhas que você enfrentou desde o início são como pedras preciosas que lapidam sua alma, te tornando mais forte, mais sábio e mais próximo do propósito pelo qual você foi enviado a este mundo. Você foi chamado. E esse chamado, desde o momento em que você nasceu, agora está começando a se revelar. Você está começando a se lembrar de quem realmente é, do poder que sempre esteve dentro de você. E esse é apenas o começo da sua jornada. Desde muito cedo, você começou a sentir que era diferente. Talvez fosse algo que você não conseguia explicar, mas a sensação estava lá, presente em cada momento da sua infância. Enquanto outras crianças pareciam despreocupadas, brincando sem grandes questionamentos, você tinha uma sensibilidade incomum. Você via o mundo de uma forma diferente. Havia uma profundidade nos seus pensamentos e emoções que, por vezes, parecia te isolar dos outros. Isso não foi por acaso. Os escolhidos são tocados por algo espiritual desde os primeiros anos de vida. Lembra daqueles momentos de solidão em que parecia que ninguém ao seu redor te entendia? Isso aconteceu porque, mesmo sem saber, você já estava em sintonia com uma energia muito maior. Talvez você não soubesse colocar em palavras na época, mas o seu espírito já sabia que você tinha uma missão especial. Aquela sensação de não pertencer totalmente ao ambiente ao seu redor, de buscar respostas que ninguém mais parecia estar interessado em encontrar, era o primeiro sinal do chamado que pulsava dentro de você. Os escolhidos, desde a infância, possuem uma conexão com o invisível. Enquanto os outros seguiam os caminhos normais da vida, você tinha uma curiosidade que ia além do superficial. Talvez você tenha passado horas em silêncio, observando o mundo, refletindo sobre coisas que pareciam não ter explicação. E nesses momentos,
Você não estava sozinho. Mesmo que não pudesse ver, uma presença espiritual te acompanhava, te guiando e te protegendo, preparando sua alma para os desafios que viriam. Talvez você se lembre de situações em que sentiu uma força invisível te direcionando, te afastando de perigos ou te colocando em situações que pareciam improváveis. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo aquilo tinha um propósito. Nada do que você viveu foi em vão. Cada evento, cada pessoa que cruzou seu caminho, fazia parte de uma preparação espiritual. Era como se o universo estivesse moldando você para algo maior, algo que você ainda não compreendia completamente na infância, mas que, pouco a pouco, começou a se revelar. Muitos escolhidos relatam que, na infância, tiveram experiências que outros considerariam estranhas ou sobrenaturais. Talvez você tenha sonhado com coisas que pareciam impossíveis ou tenha tido a sensação de que sabia de algo antes mesmo de acontecer. Essas pequenas manifestações são comuns entre os escolhidos porque, desde cedo, a sua alma já está em sintonia com o divino. Não importa se, na época, ninguém acreditava em você ou se você preferiu guardar essas experiências para si mesmo. O importante é que tudo isso fazia parte do seu despertar espiritual naqueles momentos em que você se sentiu diferente, em que parecia que o mundo ao seu redor não fazia sentido, era o universo te chamando para reconhecer a sua verdadeira natureza. Talvez você tenha tentado se encaixar, ser como os outros, mas algo dentro de você sempre resistia. Esse é o destino dos escolhidos, e não seguir o caminho comum, mas traçar uma jornada única. E desde a infância, esses sinais já estavam presentes, te indicando que havia algo especial reservado para você. Os escolhidos são, desde cedo, protegidos por uma força maior. Talvez você não consiga lembrar de todos os detalhes, mas, ao parar e refletir, vai perceber que houve momentos em que algo fora do comum aconteceu para te proteger. Pode ter sido um acidente evitado, uma palavra de conforto de alguém inesperado ou até mesmo aquela sensação inexplicável de paz em meio ao caos. Esses são os sinais da presença divina que te acompanha desde a infância, moldando o seu caminho e te preparando para a missão que estava por vir. Agora, ao olhar para trás, você pode começar a entender que todos esses sinais foram parte do seu treinamento espiritual. Mesmo sem saber, você estava sendo preparado desde cedo para o papel que desempenharia como escolhido. Cada emoção, cada sensação de isolamento, cada pergunta sem resposta, fazia parte de algo maior. E esse algo maior é a sua missão divina, que começou a ser desenhada muito antes de você ter consciência disso. Chega um momento na vida de todos os escolhidos em que o peso dessa jornada começa a se manifestar com mais força. Para muitos, isso acontece na adolescência, uma fase cheia de questionamentos, mudanças e, acima de tudo, confusão. É quando a sensação de ser diferente, que na infância já era sutilmente perceptível, passa a ser uma realidade que você não pode mais ignorar. A luta interna começa, e os escolhidos sentem isso com uma intensidade maior do que a maioria das pessoas. Você pode se lembrar de momentos em que olhou ao redor e sentiu que não pertencia a lugar algum. Os outros adolescentes pareciam tão certos de seus caminhos, enquanto você se debatia com dúvidas profundas, com perguntas que ninguém conseguia responder. As inseguranças surgiam, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de você que sabia que essas dúvidas eram um reflexo do chamado espiritual que, até então, você ainda não compreendia totalmente. Esse é o peso de ser escolhido, de saber lá no fundo que a sua vida não seria como a dos outros. Enquanto seus amigos se preocupavam com coisas superficiais, você se via mergulhado em pensamentos sobre o sentido da vida, sobre o seu lugar no mundo e sobre por que parecia estar em uma jornada completamente diferente. As expectativas que o mundo impunha pareciam não se encaixar no que você sentia dentro de si. Havia uma batalha constante entre tentar se adaptar às normas sociais e a força invisível que te empurrava para longe delas. Você se sentia incompreendido, talvez até um pouco perdido. Mas essa luta interna era necessária. Era a forma do universo te preparar, te fazer questionar, para que um dia você encontrasse as respostas.
Os escolhidos passam por provações intensas na adolescência porque é nesse momento que o despertar começa a se intensificar. As dúvidas se multiplicam, e as emoções parecem estar sempre à flor da pele. Não é raro que muitos escolhidos enfrentem sentimentos de solidão, de isolamento ou até mesmo de inadequação. Isso não acontece por acaso. Essas batalhas internas são parte do processo de crescimento espiritual. É como se a sua alma estivesse sendo refinada, purificada, para que você pudesse, aos poucos, se alinhar com o seu propósito divino. E, como se isso não bastasse, muitos escolhidos sentem que, enquanto lutam internamente, também começam a atrair desafios externos. A vida parece ficar mais difícil, as situações mais complicadas e os relacionamentos mais desafiadores. Isso é algo comum para quem foi separado para uma missão maior. As provações que surgem na adolescência são como um teste, uma forma de te preparar para as responsabilidades que estão por vir. O universo nunca coloca em sua vida algo que você não seja capaz de superar, mas, no momento, pode ser difícil entender isso. A pressão de ser diferente, de carregar algo tão grandioso dentro de si, pode parecer pesada demais. Talvez você tenha sentido, durante essa fase, que as portas pareciam se fechar ou que as coisas simplesmente não davam certo para você da mesma forma que acontecia com os outros. Mas essa sensação de que o mundo estava contra você era, na verdade, um sinal de que o caminho que o universo te preparava era único. Você não foi chamado para seguir a multidão. Não foi chamado para viver uma vida comum. E essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente quando você ainda está tentando descobrir quem você realmente é. Enquanto seus amigos estavam se divertindo, saindo para festas ou seguindo os caminhos esperados pela sociedade, você sentia uma inquietação. Talvez você tenha se forçado a tentar se encaixar, a agir como os outros, mas lá no fundo, sempre havia aquela voz silenciosa que dizia: "Isso não é para você." E quanto mais você tentava ignorar, mais essa voz se tornava presente, te lembrando de que a sua missão era outra. A luta interna dos escolhidos durante a adolescência é intensa, mas ela tem um propósito. Cada momento de dúvida, cada conflito interno, cada lágrima que você derramou, tudo isso foi parte de um processo maior. O universo estava te moldando, te preparando para o que estava por vir. E você, já sentiu que foi escolhido para algo maior? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo para acompanhar mais conteúdos como esse. E me conta de onde você está assistindo. Quero saber mais sobre a sua história. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo que você deu até aqui foi guiado por uma força maior. E o que está por vir é apenas o começo da sua verdadeira missão. A jornada dos escolhidos é longa, mas cada desafio te aproxima do seu destino. Continue seguindo, porque o mundo precisa do que só você pode oferecer.